Eclesiastes. Irmãos, eu quero fazer aqui um apelo. Você que tem contribuído com as cadeiras, você que tem participado mensalmente com as cadeiras, primeiro convite, não pare de contribuir. Nós estamos com um problema com a empresa que fornece as cadeiras. Nós, inclusive, decidimos que nós vamos procurar uma definição se a empresa de fato vai nos entregar ou se não vai nos entregar, para que a gente não fique nessa situação sem saber o que está acontecendo. O pastor aqui, inclusive, a nossa ação amanhã, inclusive o Rogério nos ajudando, vamos consultar lá a empresa, verificar o que dá para fazer. E daqui 2, 3 semanas no máximo eu vou lá em Mogi das Cruzes, que é o local da empresa, para verificar se realmente ela está produzindo, se não está produzindo, qual é a situação dessa empresa. Só para os irmãos terem uma noção, nós tivemos 2 igrejas aqui em Uberlândia que compraram cadeiras dessa empresa, a Nona e o Setor Leste, 2 igrejas que gastaram mais de 200 cadeiras, a Nona comprou 300 cadeiras, e não tiveram problema, né? E assim, empresas, infelizmente, pode acontecer, e infelizmente, irmãos, tem acontecido conosco, tem sido uma dor de cabeça, tem deixado o pastor aqui, inclusive, muito triste, às vezes até nervoso, e às vezes eu falo, Deus, por que conosco? Né? Mas é assim, nós estamos aqui debaixo da terra, tem dias que são mais... eu falei embaixo? Não, debaixo do céu, só do céu, da terra estamos em cima, graças a Deus. Senão a gente nunca fica, essa é a bênção do crente, né? Nunca fica embaixo da terra, amém? Então tá bom. Então, graças ao bom Deus, eu sei que Ele cuida de nós, porque os dias estão mais tensos, né? Mas nós vamos, com a graça de Deus, resolver isso. Nós temos uma necessidade, porque a questão de segurança também das cadeiras, nossas cadeiras estão vencidas, e nós queremos resolver o quanto antes. Seja lá, seja em outro lugar, nós vamos adquirir essas cadeiras, amém? E graças a Deus, vou dizer mais, graças a Deus, pela contribuição dos irmãos, nós não vamos passar aperto por causa dessas cadeiras, tá? Eu quero incentivar você, e mais, tem irmãos aí, o coração, faça parte dessa contribuição voluntária, se envolva com a igreja Semear, tá bom, meus irmãos? E estejam orando também, nós precisamos muito da oração. Amados, eu quero convidá-lo então, para nós lermos a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 11. Capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Se não encontrou, tem aqui na tela, tá? Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte com 7, ou até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe da qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo,
deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Traga nosso coração concentrado na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, edifique as nossas vidas. Abra o nosso coração, Senhor. Trabalhe nas nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro e clamo ao Senhor. Amém. Amados irmãos, eu estava durante a semana pensando a respeito do quanto que nós precisamos aprender com a palavra de Deus a respeito dos temas que nós muitas vezes ouvimos aí, de vez em quando ficamos em dúvida. E um dos temas que nós, parece que de certa forma temos vivido nos nossos dias, é a falta da generosidade. A generosidade é algo interessante. Tem uma pesquisa que diz que os Estados Unidos da América é o país mais generoso do mundo. E não é muito coincidência, não. As bases desse país, ele foi erguido com a fé puritana, a fé calvinista, a fé reformada. Os cristãos que vieram da Inglaterra solidificaram os Estados Unidos da América. Se hoje é um país que, em grande parte, ou maior parte, está distante do Evangelho, uma coisa eles aprenderam: ser generosos. Interessante que o Brasil ocupa a posição 76, segundo a ONU, em nível de generosidade, de dar sem muito aquilo, simplesmente pelo fato de entregar alguém. Nós sabemos que o povo brasileiro se une sim, normalmente quando tem alguma propaganda, quando acontece uma catástrofe, o brasileiro se une, mas percebam que é uma questão cultural também. O Brasil não tem essa cultura de generosamente entregar, oferecer, sem que ninguém de repente peça, contribuir, ofertar, dar a outro que precisa. E nessa noite então, eu quero falar sobre o seguinte tema: exercendo a generosidade. Exercendo a generosidade. Amados irmãos, se tem um grande desafio que nós temos nessa vida aqui, é lidarmos com as nossas finanças, com os nossos recursos. Como é desafiador. É possível que é uma das áreas que nós temos dois lados muito opostos. Por um lado, pessoas que, independente do quanto ganham, pode ser um salário baixo ou alto, mas não conseguem ter um controle sobre as suas finanças. Tudo o que recebe parece que, de certa forma, não consegue ver os resultados. E isso acaba sendo algo repetitivo, e passa-se tempo após tempo. Muitas vezes, eu até posso dizer que por uma falta de formação, inclusive, para saber administrar melhor. Mas, sobretudo, nós vamos ver nessa noite, nos apegarmos àquilo que a palavra nos ensina. Por outro lado, nós temos também aqueles que têm recursos. E os recursos que ele tem, que ele galgou e conseguiu, são tão assim, colocados num pedestal, que essa pessoa não consegue mais viver, sem observar os números na conta bancária e dizer: ainda bem que está lá, ainda bem que eu tenho tudo isso, ainda bem que isso me sustenta, ainda bem que isso me sustém e é a minha vida. Nós temos também o perigo de assumir uma idolatria ao dinheiro. E esse ponto leva a pessoa a estabelecer então também uma falta de temor ao Deus provedor. A nossa relação muitas vezes ela é familiar. Existem famílias aqui, possivelmente, que nunca viram os pais
generosamente socorrer alguém. E os papais aí se preparem, os filhos observam muito mais do que nós falamos. Possivelmente nunca viu o papai parar num lugar e socorrer alguém. Possivelmente essa pessoa, ela é tão fechada, e nós não estamos falando aqui em termos de quantidade, mas sim de como lidar, que a própria família, os filhos, a esposa, sofrem com essa administração mão de ferro. É possível que essa pessoa também não veja os pais contribuírem na igreja. O pai não é dizimista, a mãe, o esposo, é uma relação de conflito nessa área. E é possível que o filho observe que essa relação afeta todas as áreas. Afeta a família, afeta a igreja, afeta o modo de vida dessa pessoa. E essa cultura vai se perpetuando na família. Já também tem outros casos, que são casos assim que nós podemos dizer que aprenderam desde cedo que Deus é o provedor de nossas vidas. E a mãe, o pai se comprometem, inclusive, a transmitir isso para os filhos. Por sinal, só lembrando aqui, cadê a Cíntia? Está aí, né, Cíntia? Vamos colocar o gasofilaço das crianças aqui. As crianças precisam saber, opa, eu tenho, ultimamente as meninas tem, como é que chama o dinheirinho das crianças? Mesada, tem mesada, olha que luxo, tem mesada, que luxo. Eu falava assim para minha mãe, isso é de passar no cabelo? O que é isso aí, né, meus irmãos? Mesada, ensina o seu filho, leva lá o seu e leva do papai. Olha, ela vai crescer sabendo, na casa de Deus, eu faço parte também contribuindo. E essa relação, meus irmãos, ela é muito prática, porque nós temos uma relação com as finanças aí fora doentia. E nós vamos aprender alguns princípios para lidar melhor com os nossos recursos. Eu quero chamar a sua atenção, então, aqui, a alguns princípios que a palavra de Deus nos apresenta. Em primeiro lugar, chamar a sua atenção para o verso 1 do capítulo 11. Olha o que diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Um primeiro aspecto eu quero apresentar como um princípio: semear é um projeto de fé. Semear é um projeto que exerce confiança. O agricultor, ele vai e precisa comprar as melhores sementes. Mas o texto aqui fala algo diferente. Diz assim: lance o seu pão sobre... Estranho, não é? Mas se você observar o que Salomão aqui quis lembrar, você vai entender. Era uma prática, inclusive a gente estuda isso, a cultura egípcia fazia muito isso. O rio Nilo tinha o seu percurso. E quando vinha as épocas das águas, ele transbordava. E o que acontecia? Os agricultores, sabendo disso, sabendo que o rio voltaria para a sua margem, para o seu leito, eles lançavam aqueles brotos de trigo, pensando, essa água vai abaixar, e essa água vai grudar no barro, e nós já preparamos a terra antes da água subir, e depois, quando lá baixar, vai deixar os brotos, as sementes no barro. Olha só que interessante. É essa relação aqui de uma técnica diferente, uma técnica aplicada lá naquele contexto que o autor da palavra de Deus, inspirado por Deus, está nos transmitindo. Lance o seu pão sobre as águas. Eles então preparavam, e essa ação de semear, eles deveriam semear, porque se eles não semeassem, se pensassem assim, vai saber se esse broto vai cair na água e vai parar numa terra boa. Se eles pensassem assim, vai saber se a água vai baixar mesmo. Se eles não lançassem os brotos, as sementes de trigo, possivelmente, não teria o que colher. Então, semear é de fato, é uma ação, um projeto de fé. Assim trabalha o semeador no campo. Ele vai lançar as sementes de maneira que ele crê. É um ato de fé. Tem um detalhe:
risco também. Risco também. Ele pode dizer, olha, pode não chegar no lugar que é devido, mas eu vou acreditar, eu vou lançar, crendo que esse broto chegará na terra ali, grudará e depois produzirá fruto. Uma das marcas, meus irmãos, que nós podemos então apontar nesse primeiro aspecto é semear. A palavra de Deus nos mostra que semear é uma ação de fé. Nós precisamos crer, como o agricultor faz, aquele que trabalha a terra, que essa semente vai de fato germinar. É interessante pensarmos que essa ação do lavrador, o lavrador vai e busca as melhores sementes, e ele lança, não fica pensando se vai cair numa terra mais ou menos, de vez em quando, algum lugar complicado, ele lança com toda a convicção, crendo que há de produzir frutos. Então, o primeiro aspecto que eu quero apresentar, nós pensando a respeito desse texto, quando semeamos, nós estamos praticando de fato fé. Quando nós agimos de maneira generosa, nós estamos experimentando uma confiança em Deus. Um segundo aspecto para nós caminharmos mais. Semear dilata o coração. Olha o que diz o texto, verso número 2. Diz assim: reparta com 7, e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Reparte com 7, com 8, mas espera aí, não basta repartir com um só. Se reparte com um só, você já é generoso. O texto diz assim, reparte com 7, reparte com 8. E se você for meditar na palavra de Deus, e em cima do que o texto está escrito, há um grande segredo. Porque a pessoa que começa a semear, ela começa agora a fazer de uma maneira que quando ela contribui com impressionante, ela não vai parar nessa pessoa, ela tende a cada dia mais, aonde ela estiver, ela está sempre semeando, e ela vai chegar inclusive em 6, ela vai chegar em 7, quando ela olha para trás, o rastro ela tem semeado na vida de muitos. Então, o segundo aspecto, semear, trabalhar aquilo que Deus te deu, trabalhar naquilo que Deus entregou a você, é uma dádiva que dilata o seu coração. Você começa a perceber que o seu coração está cada dia mais rendido em gratidão a esse Deus. E impressionante que quem se envolve com a generosidade, isso aqui é uma marca, viu, irmãos? Já falei aqui várias vezes na semear. E é na semear, na nona, é na quinta, é aonde tiver igreja. Tem um irmão lá que não dá conta, de repente, de pagar uma conta alta lá. É o aluguel, é a conta de energia. E aí a igreja tem o papel de investigar se aquilo de fato é assim, se esse irmão de fato está tudo certo com a vida dele, se ele é um irmão da igreja. Porque o dinheiro não é do pastor, não é do conselho, o dinheiro é da igreja. Então a igreja tem que investigar isso, acompanhar o caso. Mas é impressionante, todos os casos que eu conheço, quando alguém diz assim, pastor, vamos pensar em ajudar fulano de tal, para pagar uma conta, para pagar uma situação qualquer, sempre, os que são aqueles que semeiam sempre, são os primeiros a mais uma vez participar. São aqueles que já semearam na vida de 2, que já semearam na vida de 3, que já semearam na vida de 4, e que já é um estilo de vida desse irmão, estar sempre na lista dos colaboradores. É impressionante. Sabe por quê? Porque semear na vida das pessoas dilata o coração do crente. Ele diz assim, eu tenho recebido tanto. Eu tenho tanto, graças ao bom Deus, não me tem faltado nada, e é uma dádiva poder experimentar o meu coração se envolvendo em amor. Irmãos, conto aqui porque já pastoreei em outros lugares. Engana-se quem pensa que são os que têm muito abastados. Tem gente abastada que ajuda sim, e tem gente assalariada que contribui dilatando o coração.
Por quê? Porque a questão não é o valor, a questão é como a pessoa se envolve com os recursos que ela possui. Essa ação de Deus, trabalhando na vida dessa pessoa, reparte com 7, reparte com 8. Meus amados, a generosidade é um passo que você dá, e quando você experimenta, pela graça do Senhor, pela ação de Deus, você desfruta dessa alegria de poder repartir. Alguém já disse que aquele versículo diz assim: nada lhe faltará. A gente pensa assim: Deus, cobre a minha vida. E um pastor, pouco tempo, trouxe uma explicação que eu achei linda. A pior tristeza do cristão não é ele não ter, é ele não poder repartir. É por isso que a palavra de Deus não vai faltar, porque o cristão com o coração aberto, generoso, ele tem sempre desejo de falar: o que eu tenho, eu quero abençoar outros também. É uma dádiva, o coração se dilata. E é impressionante, isso acontece no meio do povo de Deus. Mas é um princípio para nós hoje, meus irmãos. Aprenda de maneira que a palavra de Deus ocupe lugar no seu coração. E é possível que você, de repente, você já foi adulto, que você se converteu, né? Não teve o privilégio de ter a Dona Fátima lá, né? Explicando os detalhes. Dona Maria, outras irmãs, não sei, anônimas, mas que ensinava a palavra de Deus, dizendo: meu filho, compromisso com Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Quem pode dizer amém? Porque foi educado assim. Pode ser que você se tornou adulto, e agora há um grande desafio, que eu oro para que Deus possa trazer no seu coração. Peça ao Senhor que você saiba trazer na sua vida a generosidade como uma marca da sua caminhada agora, que nasceu de novo e está caminhando com Cristo. É dádiva de Deus. Um terceiro aspecto: a colheita não é imediata. Olha só, olha o que diz o texto, verso 1 ainda. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de quê? Depois de muitos dias, você o achará. Amados irmãos, tem pessoas que acham que é assim. Você vai lá no culto das promessas e na semana tem que voltar com a bênção. Como assim? Espera aí, que coisa estranha, perigosa. A generosidade, ela passa por um caminhar na presença de Deus. Nós não estamos falando aqui de uma relação de barganha, nós estamos falando de uma relação de fidelidade de Deus, quando Deus contempla você e diz assim: esse meu filho tem alegria em repartir o que eu tenho dado a ele. Esse meu filho reconhece que a minha mão é que tem dado os recursos, as sementes a eles. É essa dádiva que nós estamos falando. E então, um terceiro aspecto: a colheita não é imediata. Quem lembra aqui das crianças que plantavam feijão no algodão? Quem já teve essa experiência lá de anos atrás? Qual que é a tentação dos meninos? Eles já querem ver brotar no outro dia. E eles já ficam mexendo lá no brotinho, até que morre o brotinho. Mexeu tanto no brotinho que morre o broto. Por quê? Porque não aguardou o processo, que é interessante. A semente, ela precisa germinar, ela precisa virar grão, não tem como apressar esse processo vital da semente. Meus irmãos, nós não temos como acelerar o rio tem o seu processo, o rio desce de acordo com a velocidade que Deus quer. E muitas vezes nós queremos apressar as coisas. Nós queremos ver hoje aquilo que nós semeamos na madrugada. Não foi nem lá 2 dias atrás. Nós precisamos confiar que esse Deus sabe muito bem o que nós temos vivido e praticado. Eu estava pensando sobre isso. Nós vivemos uma relação muito doentia com o tempo. Esse negócio de tempo, de esperar, é algo que os nossos dias marcam uma doença do coração.
Muitas vezes um medo de não chegar, de não acontecer. E eu me lembrei de alguns casos aqui muito próximos, eu tenho que contar porque é uma bênção, irmãos. A colheita não é imediata. Dona Fátima Góes, 4 meninos, e nós tínhamos mudanças para tudo quanto é cidade do estado de São Paulo. E na última mudança, Minas Gerais, Uberlândia. E nós pensamos, eu era mais velho, falei, meu Deus, quando nós vamos parar de mudar? Isso era umas 7 mudanças já. Meu pai, com a preocupação de sustentar os 4 filhos. Minha mãe, orando a Deus e nos ensinando, nós precisamos andar em fidelidade com Deus. E eu me lembro que, quando nós já estávamos lá em Patos de Minas, nós estávamos preocupados porque possivelmente a gente voltaria para Uberlândia, e de Uberlândia a gente nem saberia para onde nós iríamos se o meu pai fosse dispensado da empresa. E 4 filhos pequenos, e eu mais velho pensando, meu Deus do céu. E minha mãe olhava para ela e falava assim, confiemos no Senhor, façamos a nossa parte. Amém. E eu, meu Senhor Jesus. Até que certa vez, nós estávamos muito apertados, uma dificuldade. Deixa eu lembrar aqui os irmãos aqui, vocês são de berço assim, mais criado no Danoninho, como eu falei hoje pela manhã? Ou vocês são como eu? Como os meus irmãos? Porque nós tínhamos 2 primos. E o azar, entre aspas, que não existe azar, mas a palavra aí para você entender, eram só 2 primos. Se tivesse mais uns 5 primos abastados, estava resolvido. Mas era só 2 primos abastados. E quando íamos a Marília, a grande expectativa dos meninos qual era? Chegar lá, vai ter roupa dos primos enricados de São Paulo. E essa era a expectativa dos irmãos. E o problema é que os 2, eles usavam as roupas, deixavam as roupas, inclusive, para doação boas, não era coisa ruim, não. E eu me lembrava que eu olhava aquelas marcas que a gente compra hoje, qualquer um compra na Renner, a gente fala assim, nossa, olha só, porque naquela época a gente comprava muito na Têxtil Abril, né? Tem uma loja assim, né? Tá, aí comprávamos, ou melhor, ganhávamos, e voltávamos felizes, falando assim, olha que jaqueta chique. Eu usei uma jaqueta uns 4 anos. Eu falei, que jaqueta abençoada. Deus que providenciou. Aí minha mãe sempre ensinando, ande com o Senhor, meus filhos. Quando vocês tiverem o salário de vocês, sejam fiéis ao Senhor, meus filhos. E nós lá com a jaqueta dos primos. Não que isso é ruim, viu, irmãos? Foi uma grande lição para nós. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Antes de voltarmos para Uberlândia, nós estávamos desesperados, desejosos que meu pai não perdesse o emprego. E Deus falou com a minha mãe dizendo, essa é a terra que eu farei com que vocês vejam a fidelidade que eu tenho sobre vocês. O dia que minha mãe falou isso, eu falei assim, amém, se a senhora crê, eu também creio, estou na rabeira, mas amém. Aí foi passando um ano, um foi trabalhar na Cargill, perigoso perder a mão, não era trabalho fácil lá não é? Tem uns trabalhos mais maneiros, né? Trabalhando, engraxando, as máquinas param, e aí quando para a máquina, tem que ir lá lubrificar a máquina. Não pode ninguém apertar o botão não, senão misericórdia, né? Trabalho pesado, colocando sapato no calçados nos pés de outros. E francamente, eu falei, minha mãe viu alguma prosperidade, o cuidar de Deus, mas tá bom, com saúde, amém, né? Louvado seja Deus. E continuamos a caminhada, vendendo eletrodomésticos no Ponto Frio, Ricardo Elétrico, oh Deus, carregando, sei quem já carregou geladeira, quem já trabalhou com vendas aqui? Mas eu duvido que vocês já carregaram geladeira, fogão na cabeça para descarregar o caminhão. Um dia, vou contar essa, um dia eu cheguei na porta da loja, fui contratado pela primeira empresa, primeiro emprego, estava feliz, meu pai toda vez no comércio, e não precisou do meu pai, o povo achava que era, eu falei, não foi, aí cheguei feliz na empresa, o supervisor falou assim, amanhã abre a loja, que bom, tá vendo a carreta aí? Joia, vamos descarregar ela, o quê?
Quando chegou na metade do serviço, eu falei assim, com a graça de Deus, eu era crente já, mas com a graça de Deus, vai ter uma churrascaria depois. Aí foi passando o tempo, não vi movimento. Senhor, com a graça de Deus, vai ter um lanchinho no final, uma torta de frango. Ô, irmãos, naquele dia, terminou o trabalho, e a empresa teve a coragem, ô patrões, abençoe o funcionário, seja justo. Seja justo. Depois de descarregar um caminhão todo, eles falaram assim, amanhã é às 7 horas da manhã, até logo. Eu falei assim, misericórdia, pegar o ônibus aqui, vou parar na Santa Luzia, 3 ônibus para chegar em casa, com a barriga nas costas. Sabe, irmãos, o que eu vou contar aqui não tem nada a ver com teologia de prosperidade. Tem com cuidado de Deus. Entenda bem a diferença. Quando nós estávamos nesse contexto, eu orava e falava, Deus, nos ajude. Já vou emendar a história também do seminário. Fui para o seminário, nona igreja me enviou. Igreja simples, pequena, não é como está hoje, não. E um dia a igreja falou assim, você quer ir para o seminário? A gente reconhece o seu chamado. Aí eu fiquei feliz demais, mas a gente não pode ajudar com nada quase. Olha que bênção, hein? Tem problema não, vou dividir meu 13º e o meu, como é que chama o negócio de pagar todo mês? Seguro-desemprego, seguro-desespero, né? E vou dividir. Deu até agosto, o ano terminava em dezembro, e eu fui para o seminário. Aí estou lá no seminário, foi tudo isso aqui, eu estou tudo confirmando aqui, ó. Lá no seminário o telefone toca. Oi pai, oi tal, tá tudo bem aí? Mais ou menos. Acho que foi minha mãe. O seu pai perdeu o emprego. Já não tinha ajuda, né? Já não tinha ajuda. Uma luta danada para conseguir comprar a casa que mora hoje. E sabe o que aconteceu, amados irmãos? Deus começou a se manifestar como fidelidade que tem para entregar os seus filhos. Deus abriu a porta de um trabalho numa igreja que eu nunca imaginava que teria condições de trabalhar nessa igreja, na 6ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte. O pastor, ele era muito interessante. Ele fez uma entrevista com 5 seminaristas e perguntou assim, alguém de vocês aí é meio pentecostal? Aí a gente, não. É porque a gente tem um ventilador aqui de 1,40 m. Quem levantar a mão para cima, o ventilador bate na mão e já derruba a mão na hora. Você fala agora, se você tem alguma veia pentecostal, fala agora. E naquele dia, mas eu falei assim, misericórdia, nunca mais quero olhar para a cara desse homem. Pequei mesmo. E virei e fui embora. E pensando, mas eu precisava da ajuda. Mas eu pensei, eu vou ser o último a ser escolhido. Passado 4 dias, toca o telefone no seminário, alojamento, que era uma bênção, não dava mais dentro do alojamento do que tudo. Reverendo Cleomes quer falar com o Fábio Góes. Eu falei, que é isso? Vai me dar uma bronca ainda. Peguei o telefone, ô seminarista, Fábio Góes, eu gostei muito de você, quero contratar você para trabalhar até dezembro aqui com a igreja, nós vamos te ajudar. E eu falei assim, não estou acreditando, Senhor, é lá mesmo que eu vou? E Deus deu essa dádiva, só para deixar um destaque. Reverendo Cleomes, 6ª igreja de Belo Horizonte, foi uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus, porque tem irmãos tradicionais que não levantam a mão, mas são crentes em Cristo Jesus. Quero resumir, meus irmãos. Deus disse que faria, e eu quero destacar que a semeadura não é de uma hora para outra. Passaram mais de 20 anos, e hoje eu brinco, mas é uma verdade. A Starbucks, esses tempos atrás, abriu aqui no Berlândia Shopping, e eu passei lá um dia e tinha uma bandeira pendurada lá. Quem sabe qual é a bandeira? LGBT. Hoje eu sempre digo, pela graça de Deus, Deus cuidou da nossa família. Deus supriu o emprego do meu pai, Deus abençoou e direcionou a família. E hoje a família, né? Eu não estou pregando o evangelho, mas a família vende pizza e tem uma bandeira do reino do Senhor Jesus pendurada espiritualmente sobre as empresas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus cuida de nós quando nós levamos Ele a sério. Amém? Caminhando. A colheita não é imediata.
Não fique esperando o tempo de calmaria para semear, meus irmãos. Verso 4, olha o que diz o texto. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Quem fica observando o vento, vai vir uma tempestade amanhã. Opa, então eu não vou contribuir não. Opa, então eu não vou ser generoso não. Por quê? Porque o problema, sabe qual é? É a segurança que a pessoa tem. Ele acha que a segurança que ele tem é nas posses que ele tem. É esse que é o desafio do texto. O texto está nos dizendo que esses ventos que batem causam insegurança nessa pessoa. E essa insegurança é porque os ventos estão contrários, está acontecendo uma turbulência. Ele diz, não, quando estiver estabilizado, aí eu contribuo, aí eu serei generoso, ali de fato eu viverei. Amados irmãos, se nós formos esperar as coisas estarem sobrando para nós envolvermos no reino do Senhor Jesus, para sermos generosos com os irmãos em Cristo, para socorrermos as pessoas aí fora, nós nunca nos envolveremos. Quer ver um detalhe a mais? Todas essas lutas, Dona Fátima dizia, ô meu filho, pega o salarinho seu, é pouquinho, seja aquele que vive com 90%, porque o resto é de Deus. Faz isso, meu filho, faz isso. E nós naquela lição ali, cada um observando, e sabe o que acontece, irmão? Um princípio que a gente aprende. Você não pode ficar olhando para o vento. Porque se você hoje achar assim, não, eu vou ter 5 mil, o dia que eu tiver 5 mil de renda, aí eu vou viver com 90% e entregar aquilo que é de Deus. Não, sabe por quê? Porque quem experimenta lá nas adversidades, no pouco que tem, quando ele for experimentando o cuidado de Deus, nunca deixará de viver com os 90%. Sabe por quê? Deus cuida. Deus cuida, amados irmãos. Essa é uma realidade fiel. Nós poderíamos dizer aqui quantos casos. Amados irmãos, nós temos que crer que quando nós, de fato, nos dispomos a oferecer a nossa vida, nós oferecermos o que nós temos de semente, os nossos recursos. Eu falarei a respeito dos 4 T's, a nossa relação através do testemunho que Deus trouxe para você. Você é crente hoje? Você é generoso com o seu testemunho? Você fala que Jesus Cristo salvou a sua vida? O seu tempo, você dedica tempo ao Senhor? Ou o seu tempo é só seu, você gasta só para você? Outra relação, a sua maneira de viver, você é uma boa pessoa para ensinar, administrar, socorrer, abençoar. O seu talento é usado em generosidade para abençoar outras pessoas? Ou você só pensa em você mesmo? E mais, os seus recursos, o tesouro que Deus tem dado a você, é feito para que você possa servir alguém? Amados irmãos, se nós não aprendermos que nós precisamos ser generosos, se você ficar olhando para o vento, olha o que diz o texto, se ficar olhando para o vento, não vai semear. O verso é muito direto, quem somente observa o vento, nunca semeará, e quem olha para as nuvens, nunca fará colheita. Amados irmãos, eu creio, e aqui é caso que eu conheço muitos, poderia dizer assim, pastor, Deus é gracioso, misericordioso, abre portas aonde a gente não imagina, porque tem um detalhe, nós podemos experimentar da sua fidelidade, mas precisamos também ser fiéis. Uma coisa linda, meus irmãos, semeie, independente do momento, independente do que está acontecendo, experimente. Semear é um risco, mas semear é um passo de fé, porque você não está semeando simplesmente no acaso, você está semeando na presença de Deus. Então, esse princípio nós também podemos destacar. Amados, tem pessoas que dizem assim, não, mas os meus recursos são tão poucos, os meus recursos são pequenos, então eu não consigo. Meu irmão, minha irmã,
O que faz diferença não é o quanto você tem, é o quanto o seu coração se dispõe a glorificar o Senhor. Não é a quantidade. Eu conheço irmãos que são uma bênção, são assalariados e são uma bênção no reino do Senhor Jesus. O dinheiro é para ser servido, é para abençoar, é para ser para a glória de Deus, porque entendeu que Deus, Ele sempre está conosco, independente da ventania, da tempestade, do momento que estamos. Deus se faz presente conosco. Isaías capítulo 30. Joga para nós, por favor, na tela, meu irmão. Olha o que diz esse texto. Uma coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Nós temos hoje o cuidado de Deus. Eu gostaria muito que nós aprendêssemos a respeito desse agir pela fé na ação de generosamente abençoar o reino, abençoar. Mas tem um detalhe, é um progresso. Porque quanto mais você vê que Deus tem cuidado de você, mais você tem a alegria de dizer, Ele vai suprir em qualquer momento. Vamos ler juntos? Olha o texto de Isaías, olha o que diz o texto. Está sem? Capítulo 30, verso 23. Então o Senhor, olha o que diz o texto. 30, 23. O Senhor lhes dará chuva. Não, vamos ler com fé, vamos lá. O Senhor lhes dará chuva para as sementes, que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra... Amém? Você não quer ver o fruto do seu trabalho? Ô irmãos, que dádiva! Só quem é crente para ter histórias assim, ó. E eu quero que você conte as suas. Quero que você fale assim, ó, esse negócio aí que vocês estão ensinando aí, falando que as igrejas... Não é assim não. Esses ensinos aí é errado, mas tem uma coisa, Deus tem um compromisso com quem leva Ele a sério. Tá bom? Caminhando. Semeie com fé, meu irmão. Deixe Deus ser o Senhor dos seus negócios. Qual que é a sua formação? Aos dentistas aqui, né? Advogados, empresários, empreendedores, professora, psicólogo. Dona de casa, diga assim, Senhor, eu dependo do Senhor. A minha confiança está em primeiro lugar no Senhor. Ensina-me a cada dia a aprender assim. Um outro aspecto agora, quinto aspecto aqui que eu quero destacar. Desenvolva sua fé em Deus. Versículo 6, 11:6. Diz assim, 11:6. Semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Desenvolva sua fé em Deus. Semeie. Viva a sua caminhada semeando. Mas a verdade, meus irmãos, é que você não sabe aonde o vento vai soprar. Você pode formar, você pode mudar de empresa, você pode preparar a aposentadoria, mas quem traz o vento não é você, não depende de você. A sua empresa pode estar assim, 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 não depende de você. O vento vem de uma mão que não é a sua. Quem pode confiar na economia? Quem pode confiar na bolsa de valores? Quantos que amanhecem de uma maneira e de repente no mesmo dia perdem muito? Eu me lembro meu irmão contando a respeito dos bitcoins, né? Que perigo. De uma hora para outra perde-se muito dinheiro. Alguém mais que contou aqui investimento em bolsa também, que de repente a máquina, o robô, né, Rogério? O meu irmão também, Felipe, falou sobre isso. Deixou programado lá, não deu tempo, na noite já, uma correria para ir lá e tentar salvar um pouco. Por quê? Porque a economia, a bolsa de valores, a poupança
nada disso é confiável. Nada disso é confiável. A única certeza que nós temos é que nós temos que desenvolver a nossa confiança em Deus. É Ele o nosso porto seguro. É Ele que pode fazer o vento soprar. E de repente você diz assim: eu fiz o investimento certo, na hora certa, porque Deus soprou a meu favor. Amados irmãos, nós precisamos entender que essa dependência, ela confronta a nossa tendência de acharmos assim: não, eu sou capaz, eu sou suficiente, eu tenho condições de resolver os problemas se eu tiver essa conta assim, assim, assim. Não é. Porque na realidade, irmãos, muitas pessoas, elas sofrem, às vezes, um momento de perda de uma hora para outra, E nós temos as lições a tirar. Então, como o texto diz, ninguém sabe qual semente que vai dar certo. Então, confie no Senhor. Não confie no seu ambiente de faculdade, no seu ambiente de interagir profissionalmente. Você pode ter tudo isso, deve ter, mas diz assim: Senhor, eu confio na tua mão. Caminhando, para nós terminarmos, aprenda um sexto e último princípio: seja constante e perseverante. Olha só, verso 6 ainda, 11:6. Olha o que diz o texto: semeia a sua semente de manhã à tarde, de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados. Semeie, saia trabalhando. O agricultor, ele está o tempo todo trabalhando. O agricultor não leva em conta: essa terra aqui eu acho que não é muito boa, não, vamos jogar semente aqui também, não sabemos, de repente vai germinar. Essa ação, meus irmãos, essa é uma relação que nós precisamos aprender. O trabalho, a persistência com expectativas. Semeie sempre. Aí você vai: vou fazer isso aqui para a glória de Deus, vou contribuir, vou socorrer fulano, vou fazer assim. Trabalhe sempre com a perspectiva que Deus está sobre você, com os olhos sobre você, e você faz para a glória dele. Um outro aspecto: um missionário chamado Adoniran, salvo engano, o sobrenome dele é difícil, Churches, um sobrenome muito estranho, mas o pastor Samuel Vieira conta que ele é um missionário que foi e viveu em Mianmar, antiga Birmânia. Ele foi preso, perdeu familiares lá, foi uma luta imensa. E um dia ele está preso, e tinha sempre gente lá tirando sarro dele. Um dia um mais lá, que pegava no pé dele, disse assim: ô pregador, o que você pode falar das nossas vidas? Há alguma esperança para você, para nós? E aí esse missionário respondeu com tamanha serenidade. Ele respondeu assim: as expectativas são tão grandes quanto as promessas de Deus. Entende isso, meu irmão? A relação é como você tem vivido os seus dias. A sua confiança, ela é nas expectativas que Deus, esse é um Deus que supre, um Deus que cuida. E se você tiver em qualquer momento da sua vida, sempre há expectativas do que Deus irá fazer. Caminhe assim, porque assim você vai experimentar dessa ação cuidadosa. O problema é não ter expectativa em Deus. O problema é confiar na sua condição acadêmica, na sua economia, no seu fundo de caixa. O problema é não ter expectativa e não ser generoso em tudo que faz, na casa de Deus, com as pessoas, com a família, aonde estiver. E um último, e para finalizarmos, um sétimo princípio aqui para nós. Cadê ele aqui? A vida passa por períodos de prosperidade, mas também passa por momentos de escassez. Já viveu escassez, Poliana?
Uberlândia lá em 2000 e pouco, Luciano. Por quê? Olha o que diz o texto. Acompanha comigo, verso 8, 11 e 8. Olha o que diz o texto. Diz assim: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. Meus irmãos, nem todos os dias teremos um brilho ensolarado sobre nós. Tem momentos mais difíceis da nossa caminhada. Tem momentos que você diz assim: meu Deus, eu só sei que o Senhor está comigo porque a tua palavra diz que o Senhor está comigo. Mas tem dias difíceis. A vida do cristão aqui sobre esse céu, nessa terra, é confiado que Deus está conosco em todos os momentos. E quando você atravessa por isso, quando você atravessa uns dias mais cinzentos, quando você atravessa uma temporada de mais dificuldades, sabe para quê? Para que você aprenda a dizer: Deus esteve comigo, me suprindo, me guardando, me dando sabedoria, Deus me livrou, Deus me deu saídas, e eu posso glorificar o nome dEle. Deus é um Deus que está conosco. Há dias de claridade, há dias que você faz os projetos e tudo flui, tudo funciona, tudo se encaixa. Mas o texto diz que nós devemos viver com boa expectativa nesta vida. Nós devemos viver esses dias aqui nessa vida, devemos nos alegrar. Com o quê? Confiados que Deus está conosco, que nós tememos um Deus vivo, que independente da circunstância Ele está conosco. Essa é a maior prosperidade do crente, saber que Deus está com ele e que durante o processo de turbulência, ele sabe em quem se apegar. Ele é um baluarte, ele é um castelo forte. Amados irmãos, você não acha que o seu testemunho é para contar para você o tanto que você é poderoso? Ou é para glorificar a Deus e falar assim: um dia Deus fez isso, Deus me tirou disso? Cadê Paulo? As casas já tinham sido entregues. Liga lá e pergunta: mas a minha casa não sai? Aí eu gosto dessa história. Não, moço, as casas já foram entregues, todo mundo já pegou a sua casa. Moça, mas eu não recebi a minha, não? O Paulo, com aquela calma dele, né? Aí a moça falou assim: nós ligamos aí, ninguém atendeu. Você já pensou em perder uma casa desse jeito? Ela falou: moça, você tem dó de mim, ué? E Deus graciosamente moveu. E o dia que ele falou assim: moço, teve um jeito aqui, chama-se Jesuscidência. É o seguinte, a casa é tal, pode ser? Passa para cá a chave, não foi assim, Paulo? Passa para cá essa chave, que essa casa é minha agora. Deus cuida dos seus filhos. Mas vou deixar um detalhe aqui para vocês, irmãos. Eu tenho visto, não é na família Góes só não, eu tenho visto Deus cobrir os seus filhos que andam em fidelidade. Experimente isso, experimente de Deus isso, porque é para a glória dele mesmo. E eu termino, o Salmo 27, espero, pois, no Senhor, anima-te, foi o que nós lemos no início. Espere no Senhor, mesmo que tudo seja cinzento, mesmo que tudo seja contrário nos momentos difíceis, semanas mais difíceis, anos mais difíceis, o Senhor tem uma palavra para nós: espere nele, espere em mim. A palavra do Senhor, Salmo 27, eu verei a bondade desse Deus. Sabe qual que é o modelo perfeito de generosidade? É porque quando você estiver vivendo um momento difícil, você continue sendo generoso. Que desafio, né? Sendo crente. Sabe por quê? Jesus foi o modelo perfeito de generosidade. Abra comigo, 2 Coríntios 8, 9. Na tela mesmo, nós vamos ler aqui juntos, para nós encerrarmos. Jesus era rico ou era pobre? Rico. Lá, vamos ler junto, Machado? Pois vocês
conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que para que por meio da pobreza dele, Jesus, riquíssimo, se fez pobre, para que através da cruz dele, você e eu tivéssemos salvação. Se fez pobre e ofereceu a vida dele, tão rico, poderoso, se fez humilde, para entregar a você a salvação eterna na companhia dele. Esse é o exemplo maior de generosidade. Lá em Isaías, capítulo 53, 11, o profeta vai dizer palavras de Jesus. Olha o que diz o texto. Depois de ver tudo que Jesus fez, Jesus podia falar assim: eu não vou contribuir com essa turma não. Eles são fariseus, são rebeldes, me rejeitam. Não, Jesus foi semeando, eu vou semear, pode ter ingratidão, pode ter gente que não merece, eu vou continuar semeando. 53, 11, vamos juntos? Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus declara: eu fiquei satisfeito, porque eu semeei na vida de tantos que não mereciam, tantos que não reconheceram, mas muitos vieram a mim, eu mesmo os chamei, e eu estou satisfeito com esse trabalho. A semeadura parte do Senhor Jesus. O exemplo maior é dele, que vivamos assim a nossa vida, os nossos recursos, para a glória do Senhor Jesus, a sua capacitação. Deus te deu um talento, se envolva no reino, se envolva para a glória do Senhor Jesus com o seu tempo. Irmãos, eu sabia que vocês iam voltar. Domingo passado eu falei: Senhor Jesus, o Senhor voltou. Aqueles pré-milanistas, pastor Hugo, essa igreja foi com o Senhor e ficou só eu, porque nem Gisele estava aqui. Machado também estava? Estava. Mas eu pensei, eles vão voltar domingo que vem. Eles vão voltar. É só o feriado, pastor, fica tranquilo. E eu fiquei pensando: ô Senhor, essa igreja precisa de firmeza, de compromisso com o tempo. Eu sei que era feriado, Dia dos Pais, dá um desconto, pastor. É verdade, eu dou mesmo, mas leve a sério o tempo que você tem para servir o Senhor. Separe o domingo, seja generoso com o seu tempo, com a sua vida, com o que Deus te entregou para a glória dele. Amém? Vamos orar? Fique em pé.